soberano Deus e eterno Pai, te rendemos graças por tua bondade para conosco. Espírito Santo, por nos conduzir à tua casa para ouvir a tua voz, para ouvir o Senhor falar mais uma vez. Deus, o Senhor tem falado, mas como sempre te peço nesse altar, que nada, Senhor, possa substituir o tom da tua voz. Use a vida do teu filho com poder, com graça, com autoridade, Senhor. Que a tua palavra nos encontre, que a tua palavra nos confronte. Queremos sair por aquela porta, Senhor, na certeza de termos ouvido o Senhor falar ao nosso coração. Portanto, continue falando, Senhor, e não te cales. É isso que eu te peço por fé e te agradeço em Jesus, o nosso Senhor. E você recebe o servo do Senhor com palma de vitória. Glória a Deus. Meus queridos, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quantos estão felizes, dão glória a Deus. Queridos, é uma alegria poder estar pela primeira vez aqui. Para mim constitui uma honra, uma alegria, uma satisfação muito grande. Deus abençoe o pastor presidente deste campo, pastor Frank Silva. Deus abençoe o vice-presidente, o pastor aqui desta igreja, desta subsede. Deus abençoe o pastor Genilson Rocha pela confiança, pela oportunidade. Deus lhe abençoe de forma poderosa e especial. E também ao meu amigo, o pastor Sanderson Amaral, que foi o canal que Deus usou para que hoje eu estivesse aqui. E estendo essa saudação a todos os obreiros, irmãos e esta amada igreja. Eu sempre tenho acompanhado aqui os trabalhos deste ministério e tenho visto que Deus tem realizado através de vocês. Queridos, por gentileza, abra sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, Marcos capítulo de número 4. Marcos capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 35. Querido, hoje eu moro em Goiânia, mas como eu falei aqui para o pastor Genilson Rocha, eu sou do Maranhão, eu sou da cidade Carutapera, Maranhão. Se você falar Carutapera 3 vezes, você é batizado no Espírito Santo. Mas hoje estou morando em Goiânia, pela bondade de Deus, pela graça de Deus. Eu já fui missionário no Piauí, no Ceará, em algumas partes aí do Brasil, e sempre a gente está viajando. A minha esposa está intercedendo por mim, ela canta, ela é paraense também, na cidade de Viseu, Pará, já foi missionária, canta muito, muito usada por Deus. Eu acredito que outra oportunidade ela estará aqui. Nós temos a nossa filha, a Axa, que intercede. Eu prego, a Jenny canta e a Axa intercede, pula e dá glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, antes de ministrar, eu estou com 2 livros, 2 obras que Deus me deu a graça de publicar. Esse daqui, o propósito existencial, descobrindo a potencialidade que Deus implantou em você. Eu digo que todos nós nascemos com uma semente e precisamos desenvolver essa semente. Você não é fruto de um aborto mal feito, você não é fruto de um estupro, você não é fruto de um plano indesejado e nem de um descuido do teu pai ou da tua mãe. Se você existe, você é fruto da vontade de Deus, e Deus tem um propósito para você nesta terra. E esse aqui foi o meu pastor presidente em Corrente, Piauí, o legado de um pastor, o pastor pioneiro das missões na Serra Pelada. Para quem não sabe, o pastor Edmilson Silveira Costa foi o primeiro pastor da Assembleia de Deus na Serra Pelada, aquele garimpo que foi o maior garimpo de ouro a céu aberto do mundo, lá para a década de 80. E a história dele é uma história de muita superação, muita luta, muita prova, muita dificuldade, mas também muita conquista, muita vitória e muita provisão de Deus. É um livro recheado, é uma biografia recheada de fotos dos campos. Eu tenho certeza que também você será muito abençoado. Quem achou Marcos capítulo 4, versículo 35, diga: achei. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda.
E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é ele, igreja? Quem é ele? Podeis assentar. Me ajude sempre que você puder, com o seu glória a Deus e com o seu aleluia. Queridos, a vida cristã, a vida com Deus, ela é uma vida de avanço, de progresso. Nós precisamos crescer em Deus, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Nós precisamos crescer no reino de Deus. Quando Jesus foi falar acerca da salvação, ele fez a comparação ao nascimento de uma criança, porque a criança nasce, cresce, desenvolve e chega à sua maturidade humana. O apóstolo Paulo, quando foi falar acerca da fé, deste crescimento espiritual, ao escrever a carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Porque Paulo sabia que existe uma medida, existe um nível, existe uma meta, existe um lugar em que eu e você precisamos chegar. Nós precisamos crescer em Deus, nós precisamos desenvolver a nossa fé. O profeta Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele declara: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus não quer que você simplesmente cresça, Deus quer que você avance, prossiga em conhecimento. Eu costumo dizer que quanto mais nós buscamos de Deus, mais Deus tem para dar. Quanto mais nós buscamos do céu, mais o céu tem para revelar. Por quê? Porque o céu é inesgotável. O céu é inesgotável. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, no começo desta mensagem: não pare de buscar, não pare de crescer, não pare de avançar, não pare de mergulhar no rio do Espírito de Deus, porque o céu tem mais para você. Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus, levanta a sua mão e mande glória para o Senhor. Pois bem, eu fiz essa introdução só para chegar aqui, porque aqui nada mais é do que uma etapa, uma fase, ou uma experiência nova, um milagre novo na trajetória de Jesus, e também para ensinar, preparar os discípulos acerca do reino de Deus, da fé. Porque toda a trajetória de Jesus, onde ele foi, o que ele fez, o que ele falou, até o seu silêncio, era treinamento para os seus discípulos, era os capacitando, os treinando, os moldando, porque Jesus sabia que ele passaria só 3 anos e meio, então os discípulos dariam continuidade ao ministério, à chamada, à missão, e Jesus precisava treiná-los. Então tudo Jesus estava treinando os seus discípulos.
O texto diz no primeiro versículo: e naquele dia, sendo já tarde, disse, quem disse? Jesus. Para quem? Para os seus discípulos: passemos para outra margem. Veja que o texto diz que naquele dia era tarde. Ser tarde na ótica humana é dizer não dá mais. Ser tarde na ótica humana, pastor Genilson Rocha, é dizer parou, estagnou, não tem como avançar, não tem como crescer, não tem como fazer qualquer coisa. Vamos iniciar ou reiniciar a tarefa ou a obra em outro dia, em outra oportunidade. Só que na ótica de Jesus, ser tarde ainda dá para continuar. Na ótica de Jesus, ser tarde ainda tem obra. Na ótica de Jesus, ser tarde ainda tem tarefa. Na obra de Jesus, ser tarde ainda tem missão. Na obra de Jesus, ser tarde ainda tem coisa nova, níveis novos, ainda tem bênção de Deus. Quem está entendendo, levanta a mão e manda glória para o Senhor nesta noite. Talvez alguém olhou para você e disse: ele parou por causa de uma circunstância, por causa de um problema, por causa de uma crise, por causa de uma traição, por causa de um dilema, por causa de uma tempestade, por causa de uma luta. Alguém olhou, viu a sua história e disse: para ele acabou, para ele estagnou, para ela neutralizou, nunca mais se levanta, nunca mais se ergue, nunca mais avança. Mas eu vim para declarar para alguém que crê aqui, na ótica de Jesus, nunca é tarde para recomeçar. Então se levante, tire a poeira dos ombros, erga-se novamente, porque ainda tem obra, tem milagre, tem maravilha. As promessas de Deus ainda se cumprirão, porque Ele faz nova todas as coisas. Jesus chama os discípulos, disse: passemos para outra margem. A margem do lado de cá, aonde os discípulos estão, Jesus estão, é o mar da Galileia, muitas vezes chamado de Tiberíades. A margem do lado de lá é a margem de Gadara, a praia de Gadara. Quem conhece o texto sabe que Jesus vai libertar o endemoniado gadareno. Quando Jesus pergunta para aquele endemoniado como é o seu nome, e ele diz legião, ele está falando de uma nomenclatura romana, porque a palavra legião era um soldado ou um capitão que liderava 6.200 soldados. Era 6.000 soldados de pé e a cavalaria com 200 soldados. Quando aquele endemoniado diz que o nome dele é legião, ele está declarando: em mim habita 6.200 demônios. Mas 6.200 demônios não foi capaz de deter o poder de Jesus. 6.200 demônios não foi capaz de neutralizar o poder de Jesus. 6.200 demônios não foi capaz de barrar o poder de Jesus. Vai a palavra de Deus para alguém aqui nesta noite. Se 6.000 demônios não foi capaz de barrar o poder de Jesus, você acha que esta provinha, você acha que esta calúniazinha, você acha que este levantezinho, você acha que esta lutazinha vai parar? O poder dele é maior do que o inferno, é maior do que os demônios, é maior do que a luta, é maior do que a prova, é maior do que a calúnia, é maior do que o levante. O poder dele é maior. Quem entende que o poder dele é maior, pelo amor de Deus, joga a mão para cima e manda glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo liberdade para pregar nesta noite. Jesus diz: passemos para outra margem. A margem do lado de cá é a margem da Galileia, de lá de Gadara. Você sabe que na lei dizia que judeu nenhum podia comer carne de porco. Então eles criaram o entendimento: já que não pode comer, então a gente não quer nem passar
nem se aproximar, nem ir em lugares que tinham criação de porcos. Mas onde os homens não vão, onde os preconceituosos não vão, onde os religiosos não vão, Jesus vai. Jesus vai. Jesus vai, eu vou te provar. Ele foi na tua casa, Ele foi na tua rua, Ele foi no teu bairro, Ele foi naquele vilarejo, Ele foi naquele prostíbulo, Ele foi naquele ponto de droga, Ele foi naquela boca, Ele foi naquele lugar improvável, onde os homens não querem ir, a graça vai. Sabe por que você está aqui? É porque um dia a graça te alcançou, a graça te libertou, mudou a tua história, e você está aqui adorando. A graça te alcançou, a graça foi ao teu encontro, mas do lado de lá, lugar desconhecido, e você vai concordar comigo, que o desconhecido traz preocupação, o desconhecido traz medo, o desconhecido traz insegurança, o desconhecido traz ansiedade. Você vai concordar comigo agora? Quem nunca pensou quando vai para um outro lugar e pensa da seguinte maneira: meu Deus, às vezes vai a trabalho, a estudo ou morar mesmo, e pergunta e fica questionando: Senhor, e agora? O que será da minha vida? Como é aquele outro lugar? Quem será o meu pastor? Quem será o meu colega de trabalho? O meu colega de faculdade? O vizinho da esquerda? O vizinho da direita? O vizinho de frente? O vizinho de trás? Como é a rua? Se é perigoso? Como é a economia da cidade? Porque o desconhecido traz preocupação, o desconhecido traz medo, o desconhecido traz insegurança. Só que quem está convidando os discípulos para subir no barco e passar para um lugar desconhecido é aquele que conhece o território como a palma da sua mão. Ele conhece. Se Ele te convidou para subir no barco do cristianismo, você vai chegar do outro lado. Você pode até conhecer o mapa, Ele conhece o território. Você pode até conhecer o mapa, Ele conhece a trilha. Você pode até conhecer o mapa, Ele conhece o caminho. Você pode até conhecer o mapa, Ele conhece cada percalço, cada buraco, cada pedra do caminho. Se Ele disse suba neste projeto, vai chegar, você vai chegar do outro lado. Vai chegar. Se você pode, diga para alguém que está do teu lado: vai chegar. Diga: você não está só nesta trajetória, você não está só nesta peleja, você não está só nesta embarcação. Eu acho interessante, Jesus convida, e o texto diz que Jesus vai dormir. Jesus convida e Jesus vai dormir. Porque Jesus chama e Jesus vai dormir. O texto diz, pastor Genilson Rocha, que Jesus vai dormir sobre uma almofada. Ou seja, ele queria dormir tranquilo, ele queria dormir de verdade, para valer. Por que Jesus chama e vai dormir? Porque ele estava passando uma mensagem nas entrelinhas. Ele está dizendo: o que eu falo está falado, o que eu digo está dito. O que não sei o que vai acontecer, se levante o que se levantar, mas o que eu falei está falado, vai acontecer, porque a palavra dele tem poder. Eu vou te provar que nesse dia Pedro aprendeu a lição. Pedro aprendeu que quando Jesus fala, está falado. Quando ele diz, está dito. Por quê? Porque a Bíblia diz, em João capítulo de número 21, Jesus já ressuscitou, está na mesma praia aqui,
dando as últimas instruções para Pedro, e que tudo indica que João vem logo atrás ouvindo, porque é João que registra, pastor Sanderson, vou esquecer o nome do homem, Sanderson Amaral. O que tudo indica é que ele registrou aquele acontecimento, que o texto diz, que Jesus disse para Pedro: Pedro, vão te levar de um lugar para o outro, você está novo, vão te levar de presídio em presídio, em cadeia em cadeia. E João registra dizendo que ali Jesus estava revelando como Pedro ia morrer. Como ele ia morrer? Ele ia morrer velho e martirizado. Coloque isso na sua cabeça. Ele ia morrer velho e martirizado. Vem o capítulo 12 de Atos. A Bíblia diz que Herodes mata Tiago ao fio da espada, prende Pedro para no outro dia, o dia depois, matá-lo. E era prisão de segurança máxima. A Bíblia diz que era 4 quaternos de soldado, ou seja, 4 vezes 4, 16. 2 do lado de dentro, amarrado com corrente na mão direita, amarrado com corrente na mão esquerda, mais 14 do lado de fora. A prisão era de ferro, prisão de segurança máxima. A porta era de ferro, porque o anjo teve que estender a mão para o portão abrir. Eu fico pensando, querido, nós, quando é um boleto para pagar, a gente já fica preocupado. Às vezes quando vem a conta de luz, a conta de água, itinerante mesmo já fica preocupado. Pai, toca no coração daquele pastor, toca no coração daquele presidente, toca no coração dele para abrir a porta. Porque isso é normal do ser humano, ficar preocupado com qualquer coisa. Agora imagine prometido de morte. Quem consegue dormir? Quem consegue dormir? A história diz que o capítulo 12 de Atos é o ano 44 da era cristã. Pedro só vai morrer no ano 68 ou 69. Eu penso, o texto me faz refletir e entender que Pedro olhou para o soldado e disse: eu não sei o soldado da direita, eu não sei o soldado da esquerda, eu não sei os 14 do lado de fora, se vão dormir esta noite. Eu sei que eu vou dormir, vou descansar, porque ele disse que eu vou morrer velho. Eu estou no meio do ministério. A palavra de Deus para alguém nesta noite é: descansa na promessa, descansa na palavra. Se ele falou, está falado. Se ele disse, está dito, vai acontecer. Quem pode levantar a mão? Porque ele declarou: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vai acontecer, vai acontecer. Durma tranquilo. Se você pode dar uma cutucada em alguém que está do teu lado, diga para ele: durma tranquila esta noite, durma tranquila esta noite. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Meu pastor, me perdi no horário. Eu gosto de pregar. Glória a Deus. Escute, olha o que o texto diz. O texto diz que Jesus convida. Quem convida é? Quem convida é? Mas quem leva Jesus para o outro lado é os discípulos. Quem te chamou, quem te libertou, quem te salvou foi Jesus. Mas quem tem que levar ele para o outro lado, para outra margem, é você. Quem tem que levar ele lá para a feira, quem tem que levar ele lá para a escola, lá para a faculdade, lá para a vizinhança, lá para o outro bairro, lá para outra cidade, é você. A tarefa da igreja não muda, é culto evangelístico. Me deram este tema, culto evangelístico. Ele te salvou para quê? Para você levar ele para o teu amigo, para a tua amiga, para o teu colega de faculdade, para o teu vizinho. Leva ele.
leva ele. O texto diz que no meio da trajetória veio uma grande tempestade. Diga assim: grande tempestade. Porque Jesus, a Bíblia, nunca prometeu isenção ou ausência de lutas, de tempestade, de prova. O evangelho coach que estão pregando por aí não é o evangelho bíblico, o evangelho triunfalista, o evangelho de facilidade. O evangelho vem que tem, vem que você vai prosperar, vem que você vai conseguir, vem que você vai ter. Não é o evangelho bíblico. Eu não sou contra o coach. Inclusive esse aqui, o propósito existencial é mais desta linha, com princípios bíblicos, para você não desistir dos teus sonhos, dos teus propósitos, ir atrás, correr mesmo. Mas é lá fora, na área profissional. Aqui é Bíblia, aqui é palavra, aqui o que orienta é a palavra de Deus. E nem sempre você vai prosperar, nem todo mundo vai enriquecer, nem todo mundo, pastor Sanderson Amaral, vai ser famoso. Mas não importa, Jesus diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei, e dar-te-ei, e dar-te-ei a coroa. Se levantou uma grande tempestade, e a Bíblia diz que os discípulos fizeram de tudo. Eu faço uma pergunta para você: os discípulos tinham ou não tinham capacidade de repreender a tempestade? Sim ou não, obreiros? Sim, diga sim. E eu te provo. Porque Jesus os repreende. Jesus não iria repreendê-los se eles não tinham capacidade de resolver o problema. Como é que Jesus vai repreender se ele sabia que eles não tinham capacidade? Se ele os repreende é porque eles tinham, e porque eles não conseguem é porque eles estão usando ferramenta natural. Eles estão usando habilidade natural. A maioria dos discípulos eram pescadores, então eles fazem de tudo para resolver. Vamos imaginar: baixa uma vela, organiza um barco, talvez joga alguma coisa pesada fora, como fez os marinheiros do tempo de Jonas, para tentar plumar o barco, mas o barco não se apluma. O texto diz que ele vai quase a pique. Eles estão usando ferramenta natural. E esta tempestade, alguns estudiosos dizem que foi provocada pelos demônios de Gadara, porque não queria que Jesus chegasse ao destino. Eles provocam uma ventania, a ventania bate no mar, o mar bate na embarcação, e os discípulos não entendem. Sabe por que tem muita gente passando tempestade? É porque não usa a ferramenta espiritual. Tem tempestade que a ferramenta para ser usada ainda é a oração, o jejum, ainda é o louvor, ainda é a gratidão, ainda é a adoração. Deus está dizendo: usa a ferramenta espiritual. Tem gente usando habilidade natural, as suas articulações, o seu status, o seu dinheiro, a sua posição, a sua inteligência, o seu jeito de negociar. E tem tempestade que não é natural. Deus está dizendo: é hora de usar as ferramentas espirituais que Deus te deu. É hora de usar aquilo que Deus te deu. A oração ainda funciona, o louvor ainda funciona. Muitas pelejas ou guerras no Antigo Testamento não foi travada na espada, na lança, foi travada no louvor, foi travada na oração, no louvor. Deus deu a vitória. Deus está dizendo: usa esta ferramenta, usa esta ferramenta. Aí os discípulos não dão conta,
Eu acho interessante que tem crente igual esses discípulos aqui. Eles têm a ferramenta, não usam, aí depois vão acusar Jesus. Veja que o texto diz que eles acusam Jesus. O Senhor não está vendo? O Senhor quer que a gente morra? O Senhor quer que a gente padeça? Porque tem crente assim que quer colocar Jesus na parede. Jesus já te dei habilidade, mulher, já te dei orientação, já te dei a ferramenta, já te dei poder, usa este poder. Infelizmente tem pais, tem mães, que a autoridade Deus deu, mas tem filho que quer tratar o pai e a mãe como se fossem iguais. Deus te deu autoridade, mulher, Deus te deu autoridade, homem. Eu sou de uma época em que o que a mãe falava era autoridade, o que o pai falava era autoridade. Uma vez o meu irmão, pastor, a minha mãe pediu para ele fazer alguma coisa, ele não quis. Ela pegou uma jarra, não errou a testa dele. Está lá, crente, pregador, usado nas mãos de Deus. Deus te deu autoridade, Deus te deu habilidade. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Diga para alguém que está do teu lado, diga para alguém que está do teu lado: usa esta autoridade, usa esta ferramenta, usa aquilo que Deus já entregou nas tuas mãos. A tempestade vai passar. Esse tipo de crente Jesus nem dá a mínima. Pode ver que quando os discípulos chamam ele, ele se levanta, nem dá moral. Pastor Santos, sua moral, nem dá moral. Ele se levanta porque Jesus sabia a autoridade que tinha. E olha primeiro para o vento: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. E o texto diz que houve grande bonança. Veja que a primeira palavra de ordem é para o vento. Eu te falei que quem provocava a tempestade eram os demônios. Fazia um vento, batia no mar e o mar batia na embarcação. Jesus é diferente do ser humano, de nós, que às vezes a gente quer culpar em um outro. A gente diz: a culpa é do pastor, a culpa é do dirigente, a culpa é dos obreiros, a culpa é do jovem, a culpa é das irmãs, a culpa é dos tocadores, a culpa é da liderança, a culpa é... Ei, Jesus não, ele sabe a fonte do problema. Ele vai direto na fonte, ele se levanta, ele sabe a fonte e diz: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. A palavra dele está indo agora na fonte. Quem crê, levanta a mão. Ele está indo na fonte deste problema, ele está indo na fonte desta tempestade, ele está indo na fonte desta enfermidade. Vai se acalmar, vai ter calmaria, vai ter cura, vai ter mudança, vai ter transformação. Quem pode adorar? Jesus está falando ao meu coração: está vindo calmaria aí, está vindo calmaria. O texto diz que era uma grande tempestade, mas depois que se acalmou, o texto diz que veio uma grande bonança. Na mesma intensidade da tempestade é a intensidade do milagre. Na mesma intensidade da prova é a intensidade da vitória. Na mesma intensidade da luta é a intensidade do testemunho. Deus está falando com alguém nesta noite. Se prepara, mulher, se prepara, homem, se prepara, jovem. Está vindo calmaria. Prepara o testemunho para contar, prepara o louvor para cantar, prepara a palavra para dar. Está vindo calmaria. Quem pode adorar?
E o texto diz que depois que ele repreende, ou ele repreende 3 elementos: ele repreende o vento, ele repreende o mar e ele repreende os discípulos. Por quê? Porque nós precisamos de repreensão. É bom ser repreendido? Não, mas é necessário. Porque nós, pastor Genilson Rocha, às vezes nós pensamos que nós somos bons, justos, nós somos infalíveis. Não, a Bíblia diz que nós somos maus. Sabe por que você faz algum ato de justiça, de bondade? Por causa da graça. É só tirar ele daí, é só tirar a graça daí que você vira um demônio. Você vira uma pessoa ruim, mal, perversa. Sabe por que você faz algum ato de justiça? É por causa da graça. É por isso que Paulo diz: por ele, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Então não deixa ele sair daí. Não deixa ele sair de você. Para finalizar, e eu quero orar por você, e eu ainda quero voltar em outra oportunidade aqui. E o texto diz: e sentiram um grande temor. E sentiram um grande temor. Você sabe o que é temor? Você sabe o que é temor? A palavra temor é a junção de 2 palavras: é medo e respeito. O que está faltando em muitas igrejas, porque tem crente que não respeita mais a liderança, não respeita mais a oração, não respeita mais a palavra, não respeita mais o que é sagrado. Tem crente que pensa que a igreja é a casa dele, tem crente que pensa que a igreja é o escritório dele, tem crente que pensa que a igreja é o comércio dele, é a fazenda dele. Não, querido, aqui quem manda é Deus. É ele que levanta, é ele que abate, é ele que tira, é ele que coloca, é ele que dá vida, é ele que mata. Quem manda aqui, quem manda no reino é Deus. Deus está dizendo: tem que ter temor pela presença. Infelizmente, muitas igrejas estão precisando de temor. Quantas vezes você já passou pelaquela porta e você sentiu aquele arrepio, aquele medo? Eu não estou falando do templo em si, eu estou falando do lugar de encontro com Ele. Porque às vezes a gente vem para o culto como se fosse mais uma programação do dia, e não como um encontro com Ele. Estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo temor aqui nesta palavra. Sabe por que tem muita gente morrendo por aí? É porque não respeita mais a presença. Querido, Deus ainda mata. Tem gente que diz: estamos no tempo da graça. Ei, Ananias e Safira não estavam no tempo da graça, Herodes não estava no tempo da graça. Deus ainda mata. Ei, respeita a presença. Para finalizar, e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aqui eles conheciam Jesus como aquele que purifica os leprosos. Até aqui eles conheciam Jesus como aquele que curava os enfermos. Até aqui eles conheciam Jesus como aquele que transformava água em vinho. Até aqui eles conheciam Jesus como aquele que multiplicava pães e peixes. Mas eles não tinham conhecido Jesus ainda como aquele que fala com o vento,
como aquele que fala com o mar. A palavra de Deus para alguém nesta noite: Ele vai te elevar de nível. Você vai conhecê-lo em outra dimensão. Você vai conhecê-lo em outra oportunidade. Esta tempestade não é para te matar. Esta prova não é para fazer você abandonar a fé. Ele só está te elevando de nível para você conhecer Ele em outra fase. Aquele que fala com vento, aquele que fala com mar, aquele que é Deus do impossível. Se perguntasse para os 40 escritores de toda a Bíblia quem ele é, cada um diria o que ele representa em cada livro. Em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é a coluna de fogo. Em Levíticos ele é o sacrifício expiatório. Em Números ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio ele é o profeta maior. Em Josué ele é o nosso comandante. Em Juízes ele é o nosso juiz. Em Ruth ele é o companheiro fiel. Em 1 Samuel ele é o pastor lutador. Em 2 Samuel ele é o rei universal. Em 1 Reis ele é o profeta dos milagres. Em 2 Reis ele é o rei mais sábio. Em 1 Crônicas ele é o rei vencedor. Em 2 Crônicas ele é o rei mais famoso. Em Esdras ele é o Senhor das Escrituras. Em Neemias ele é o nosso restaurador. Em Esther ele é o nosso defensor. Em Jó ele é o Cristo sofredor. Em Salmo ele é o rei da glória. Em Provérbios ele é a sabedoria. Em Eclesiastes ele é o nosso criador. Em Cantares ele é o amado da igreja. Em Isaías ele é o Messias prometido. Em Jeremias ele é o verdadeiro oleiro. Em Ezequiel é aquele que tem as 4 faces. Em Daniel é o 4º homem da fornalha. Em Oséias é o grande conquistador. Em Joel é o doador do Espírito Santo. Em Amós é o Senhor da vingança. Em Obadias é o nosso Salvador. Em Jonas é o verdadeiro missionário. Em Miqueias a verdadeira testemunha. Em Naum ele é o Senhor bondoso. Em Abacuque ele é o nosso avivador. Em Sofonias ele é o Senhor zeloso. Em Ageu ele é o desejado de todas as nações. Em Zacarias ele é o Senhor dos exércitos. Em Malaquias ele é o sol da justiça. Em Mateus ele é o rei dos judeus. Em Marcos ele é o servo obediente. Em Lucas ele é o homem perfeito. Em João ele é o verbo divino. Em Atos ele é o Cristo crucificado, ressuscitado. Em Romanos ele é o nosso substituto. Em 1 Coríntios ele é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios é o Pai das misericórdias. Em Gálatas ele é o nosso libertador do jugo da lei. Em Efésios ele é a nossa paz. Em Filipenses é o nosso Senhor. Em Colossenses é a imagem do Deus invisível. Em 1 Tessalonicenses é aquele que vai voltar. Em 2 Tessalonicenses é aquele que nos dá paz. Em 1 Timóteo é o único mediador. Em 2 Timóteo é o justo juiz. Em Tito é o nosso remidor. Filemão é a razão da nossa confiança. Hebreus é o sumo sacerdote. 1 Pedro ele é a pedra da esquina. 2 Pedro é a estrela da manhã. Em 1 João ele é a vida eterna. 2 João é a verdade eterna. Em 3 João ele é o caminho. Em Judas ele é o nosso conservador. Apocalipse eu só falo se todo mundo ficar de pé. Apocalipse ele é o alfa, ele é o ômega, é o princípio, é o fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. João viu na coxa dele, está escrito Rei dos Reis e Senhor. Quem vai adorar? Quem vai adorar? Quem vai? Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Quem vai adorar pelo que ele é? Deus que derruba pelo que ele representa na tua vida, vai! Mistério faz vai. Mãe de filhos. Enquanto é o mesmo que cantar, do alto, você adora. Ele não mudou. Ele é Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Oh,
Deus te dá escape e livramento. Segura. Eu quero orar pelos enfermos nesta noite. Eu não vou chamar para você vir aqui à frente, o espaço é pequeno. Mas eu quero orar para Jesus te curar. Eu quero orar para Jesus te libertar. Eu não sei o que está incomodando a sua vida. Eu não sei a tempestade que está impedindo de você chegar do outro lado. Eu só sei que aquele que já liberou a palavra de ordem está aqui. Vai ter calmaria nesta noite. Vai ter libertação nesta noite. Vai ter cura nesta noite. Vai ter mudança nesta noite. Fecha os teus olhos. Levanta a tua mão. Eu quero pedir que os obreiros estendam as mãos para cá. A Bíblia diz: está alguém enfermo? Chame os presbíteros. Chame a liderança. Em nome de Jesus, vai. Apresenta o problema. Apresenta a tempestade. Usa a autoridade que Deus já te deu, Pai, em nome de Jesus agora. Se é verdade a tua palavra na minha boca, enquanto eu oro, te manifesta agora com cura, te manifesta com libertação, te manifesta com restauração. Enquanto ele ora, enquanto ela adora, enquanto ele exalta o teu nome, faz a obra agora, faz a obra agora. Arabaxuia mantorecala, elemexuia mantorecala, elepapapapaxuia. Vai, se já é batizado no Espírito Santo, fale em línguas agora. Se não é, seja cheio agora, agora, agora.